voltamos ainda com todo esse contexto assim de palaciano, de reinado, de rainhas boas e más, aquela que protege, aquela que expurga e elimina. Nós vamos, com essa história, nós vamos voltar um pouquinho aí no segundo livro de Reis, lá para o capítulo 4, e vamos conhecer a história de uma sunamita, que tem a ver muito com a história de Eliseu, para a gente entender agora a saga de Eliseu. Nós vamos ler do versículo 8 até o 17, para nós podermos iniciar o contexto dessa história. Certo dia, Eliseu passava por Sunã, e uma mulher rica que lá morava o convidou para uma refeição. Depois, cada vez que passava por ali, ia até lá para comer. Ela disse a seu marido: olha, sei que é um homem santo de Deus, este que passa sempre por nossa casa. Façamos para ele no terraço um quarto de tijolos com cama, mesa, cadeira e lâmpada. Quando vier à nossa casa, ele se acomodará lá. Passando um dia por ali, retirou-se ao quarto do terraço e se deitou. Disse a seu servo Giese: chama essa sunamita. Chamou-a e ela veio à sua presença. Eliseu prosseguiu: dize-lhe, tu me tratastes com todo desvelo. Que podemos fazer por ti? Queres que eu interceda por ti junto ao rei ou junto ao chefe do exército? Queres que eu interceda por ti junto ao rei ou ao chefe do exército? Mas ela respondeu: vivo no meio do meu povo. Eliseu perguntou: então, que eu poderei fazer por ela? Giese respondeu: ela não tem filhos e seu marido já é idoso. Disse Eliseu: chama. O servo a chamou e ela apareceu na porta. E ele disse: daqui a 1 ano, nesta mesma época, terás um filho nos braços. Mas ela replicou: não, meu senhor, homem de Deus, não enganes a tua serva. E a mulher concebeu e deu à luz um filho na mesma época, no ano seguinte, que Eliseu lhe havia dito. Aqui eu vou pedir para Zé Carlos ou eu peço para... Vou pedir então para Maíla. Maíla, que desenha-se toda uma história também. Quando começou a contar que aquela mulher conversou com o marido, reconhecendo aquele bom homem, queria dar uma acomodação mais digna, e pensei, será que essa mulher vai fazer que nem a mulher de Davi fez? Ou Davi pensou em roubar a mulher do chefe do exército? Mas na realidade não foi nada disso. Graças a Deus ela era uma mulher digna, né? Fala que essa mulher, infelizmente a gente não tem o nome dela, só foi guardado para nós a região da onde ela vinha, Sunã, por isso ela é chamada de sunamita. E perceba que ela era uma mulher rica, mas ela vivia no meio do povo simples. Ela fala até isso, né? Eu vivo no meio do meu povo. E interessante como ela usa da riqueza que ela tem, das posses, dando condições de acolhimento ao profeta Eliseu. Então o profeta passa por aquela região, e uma das vezes ela convida ele para uma refeição na casa, depois conversa com o marido e diz: ele merece, sempre que passar por aqui, uma acomodação boa. Perceba que a atitude de hospedagem, né, de cuidar daquele que trabalha para Deus. Acolhida mesmo, é uma abertura de coração de forma concreta, né? Exatamente, esse acolhimento. E não exige nada. Perceba que ela não faz barganha. Gratuitamente, porque ela poderia muito bem, diante da condição dela, ela, mesmo rica, tendo essas posses, ela não tinha filhos. Então ela poderia, sabendo que ele era um homem de Deus, poderia pedir a ele: interceda por mim, peça para que a minha situação modifique. Ela não faz isso. O próprio profeta Eliseu é que acaba observando a situação, pergunta para o servo, né, o Giese, o que eu poderia fazer por ela, e aí ele diz então que ela era estéril. O profeta vai até ela e dá a ela essa certeza de que Deus vai fazer algo por ela. Ela a princípio nem acredita, porque ela fala, né, por favor não me engane aí a sua serva.
diante da própria situação que ela vivia. Mas isso acontece, ela vai então ter um filho, e aí o restante dessa história agora a gente vai ver o que vai acontecer com esse filho e a atitude que ela e o profeta Eliseu acabam tendo. Eu vejo, diácono, aqui, essa abertura que ela teve com esse homem de Deus, a mesma abertura que nós deveríamos ter com os nossos sacerdotes, né? Sim. Porque muitas vezes nós os encontramos pela estrada da vida, né? Se encontrando nos mesmos caminhos que nós percorremos, e muitas vezes a gente não os chama, né? Para dar essa acolhida, essa abertura de coração total, né? Não só os sacerdotes, mas com todos os irmãos, né? Sim. Agora, de maneira assim especial, o sacerdote, que ele, a exemplo do profeta, o sacerdote é aquele que doa a sua vida com o coração indivisível. E a família do sacerdote somos nós. Então, muitas vezes, nós devemos ter, sim, essa abertura de coração de acolher, né, o sacerdote, quando acolher um sacerdote, um bispo, com essa mesma reverência que essa mulher teve para com o profeta Eliseu. De maneira desinteressada. De maneira desinteressada. Né? Mas de uma maneira muito amorosa, por aquele que é a presença de Deus na casa da gente. É interessante que eu vejo o fecho aqui dessa história, também como se fosse um conto de fada, né? Aquela que bem procedeu, aquela que bem acolheu, aquela que não mediu esforços para demonstrar essa receptividade para um homem de Deus, teve a sua vida renovada através de um filho que lhe veio, porque é renovação da vida, renovação da promessa de Deus, né? A bênção para a sua casa, para o seu lar, né? Exatamente. Diácono, você queria complementar? Complementar, só colaborar um pouquinho com aquilo que Maíla já colocou na contextualização. Então, nós estamos aqui nesse livro de primeiro e segundo livro dos Reis, com essa história o ciclo de Elias e o ciclo de Eliseu. E é interessante que o autor do primeiro livro e do segundo livro dos Reis, eles usam uma técnica chamada paralelismo, né? Então, ele faz um paralelo da vida e missão de Elias com o profeta Eliseu, né? Então, assim como teve multiplicação do alimento com Elias, no caso lá da viúva de Sarepta, um pouquinho antes desse capítulo que nós vimos, também Deus age, se manifesta e revela por Eliseu, multiplicando também alimentos. E essa relação com as mulheres, uma história um pouco diferente, nós também temos esse mesmo paralelismo, né? Porque lá com Elias, uma viúva. Aqui nós temos uma viúva pobre que já estava para morrer com seu filho. Aqui nós temos uma mulher rica. Lá uma viúva que acolheu. Aqui uma mulher rica que acolhe o profeta, não é? E interessante, ela acolhe sem ela pedir nada. Como a Maíla já disse, o profeta, ele se sente grato e conversando com o Giezi, ele pede, o que essa mulher precisa? E, interessante, o profeta, ele tinha muita influência junto com o rei, junto com a classe alta de Israel. Eles tinham medo, não obedeciam, mas ele tinha a sua influência. Você precisa de alguma coisa com o rei, com o chefe das tropas? Aí o Giezi que tem a sensibilidade de perceber que o que ela precisa é um filho, né? E era uma grande tristeza para a vida dela, porque naquele contexto hebraico, né, do tempo ali dos reis, era considerada uma maldição, né? A infertilidade era considerada maldição. Ela era considerada uma pecadora, porque já dissemos isso num outro programa. Naquele tempo acreditava-se na teologia da retribuição. Então, se eu tinha uma doença, se eu não tinha filhos, se eu era pobre, né, alguma coisa assim, é porque era uma maldição devido a um pecado meu ou de algum antepassado meu, algum pecado grave meu ou de algum antepassado. Então, essa mulher, ela era considerada ali em Judá como uma pecadora, porque ela não tinha filhos. Era uma maldição de Deus, por alguma razão
Deus estaria pesando a mão sobre ela, né? Esse termo usado assim hoje em dia. E ela carregava aquilo consigo, mas era uma mulher boa, né? Então é uma forma de Deus mostrar também que essa teologia da retribuição era uma má interpretação que acontecia naquele tempo. Eu não sei, Diácono, aqui me suscita uma possibilidade de que essa mulher, talvez envolvida pela cultura da época, dessa pressão social de ela não ter gerado filhos, ela já tivesse buscado ajuda com essa intenção de gerar filhos, porque ela diz assim, não, meu Senhor, não enganes a tua serva, como se ela já tivesse sido enganada antes. Sim, tinha os falsos profetas, curandeiros. Isso, quem sabe foi buscar essa geração, buscar, né, poder ter um filho e foi enganada, quem sabe foi até roubada no seu dinheiro com relação a isso. E ela mais uma vez, não, Senhor, eu não quero ser enganada, não toque mais nesse assunto, eu me satisfaço. Eu já fui muito enganada na vida, estou cansada de ser enganada. Né? Mas aí vem então a questão do paralelismo, né? Sim. Deus age pelo profeta Eliseu, como agiu lá com a viúva de Sarepta, né? E aí a cena do próximo episódio, né? Porque assim como aconteceu esse milagre, vai acontecer morte e vai acontecer a ressurreição, revivificação, a promessa que ele diz, né? 1 ano depois se cumpre, mas aí depois, mais para frente, esse paralelismo que vai acontecer, como Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, aqui, né, pela intercessão do profeta Eliseu, Deus se manifesta revivificando o filho da nossa querida Sunamita, né, que é natural de Sunam. O filho morre e ao morrer ela vai até o Monte Carmelo, onde o profeta está, e ela lembra para o profeta, lembra que eu disse que eu não deveria ter sido enganada? Então, deixa eu só recordar. Então, essa Sunamita vai ter um filho. Vai ter um filho. E esse filho vai morrer. Vai morrer. Esse filho vai morrer e ela vai até o profeta e lá no capítulo 4 mesmo, de 2 Reis 4, versículo 28, ela diz: por acaso eu lhe pedi um filho? Eu lhe havia perdido para que não me enganasse. Eliseu ordenou: apronte-se, pegue meu bastão e coloque-se a caminho. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Coloque meu bastão sobre o rosto do menino. Então o profeta dá uma ordem para o servo, para que pudesse ir até o menino e colocasse o bastão dele, para que ele pudesse ser revivificado, né? Voltasse à vida. Isso não acontece. E aí o profeta vai até o menino. E lá, quando ele se encontra com o filho, então, da Sunamita, aí a partir do versículo 32, se você quiser ler, do 32 ao 37, que ele, então, acaba voltando, então, a viver. Eliseu chegou à casa e lá estava o menino morto, estendido sobre sua própria cama. Ele entrou, fechou a porta atrás deles, e orou a Yahvé. Depois subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a dele, os olhos sobre os dele, as mãos sobre as dele. Estendeu-se sobre ele e a carne do menino se aqueceu. Eliseu pôs-se a andar novamente de um lado para o outro na casa, depois tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Giese e disse-lhe: chama a Sunamita. Chamou-a e quando ela chegou perto de Eliseu, este lhe disse: toma teu filho. Ela entrou, lançou-se a seus pés e prostrou-se por terra. Depois tomou o menino e saiu. Então, na verdade, Eliseu vai dar 2 bênçãos sobre essa mulher, né? Exatamente. Primeiro, quando ele, né, por meio da vontade de Deus, profetiza de que ela vai receber a bênção de Deus através de um filho. De um filho. Ela ganha, então, esse filho. Mas depois, ao perdê-lo, essa criança morrer, é como se ela, e agora? Me deu a bênção e tirou? Não. Porque aquilo que Deus dá, Deus não tira. E aí o profeta, mais uma vez, vai agir
devolvendo então a vida a essa criança, né? O poder que Deus tem. Lembrando muito o que aconteceu com o profeta Elias, quando também, por meio do poder de Deus, devolve a vida ao filho da viúva de Sarepta. Né? Então aí é isso que o diácono colocou, esses paralelos. Lá uma viúva pobre, aqui uma mulher... Que tinha a bênção do filho. Isso. Aqui uma mulher rica que não tinha a bênção do filho. Porque não tinha um filho. Isso. As duas acabam então tendo um filho, as duas têm um filho. Os dois casos, os filhos morrem, mas Deus vai agir. Através do profeta Elias, devolvendo a vida ao filho da viúva de Sarepta, e agora através do profeta Eliseu, devolvendo a vida ao filho, então, da Sunamita. Né? Então, ela recebe aí essa segunda bênção de ter novamente o seu filho de volta. E mais uma vez, desenha-se aí a história como Deus dizendo, sou eu quem ajo sobre a vida, sou eu que determino a vida e a morte, sou eu que quero, né? Reinado nenhum vai definir as pessoas que eu quero que sigam o meu caminho, né? Sim, Deus é que manda, né? A vida é dele, e ela até diz, né, ó, mas a mãe diz, pela vida de Javé e pela vida, eu não o deixarei. Quer dizer, ela nunca perdeu essa fé, essa confiança em Deus. E Deus pôde, então, dar a ela essa bênção. Bonita história, né? Linda história. E também mostrar o poder desse filho de Deus, né, diácono? De Eliseu. Colocar aqui, assim, também por trás das palavras, né? Dois pontos, né? Primeiro ponto... É interessante a maneira, o método que o profeta usa e que Deus usa do profeta. Ele se estende sobre o menino, coloca sua boca sobre a boca do menino, seus olhos nos olhos do menino, o menino se aquece. Isso lembra o quê? Né? A criação do homem, o Gênesis. Porque quando Deus criou o homem, modelou do barro, soprou sobre suas narinas o hálito de vida. Em hebraico, ruar. Né? Ele sopra a sua ruar. E aqui, Deus sopra a sua ruar, devolve a sua ruar sobre esse menino pelo profeta Eliseu. Pelo profeta Eliseu. Né? E veja bem, o menino vai espirrar sete vezes. Espirro, que tem a ver com o sopro de vida. Que vem ele dele. Recuperou o sopro de vida, espirra 7 vezes. Aí no latim vem a raiz espírito, de expirar, suspirar, respirar, espirrar, que é todo o mesmo sufixo. 7 vezes. O 7 é o número da totalidade, né? Então, o 4 refere à criatura, a humanidade. Explica o que aí? A ação, químicos. A disponibilidade do profeta. Deus usa o profeta. 4. E Deus, a ação divina, 4 mais 3 igual a 7. Aí espirra 7 vezes, Deus confirmando, se manifestando e revelando a sua misericórdia e também a sua glória nesse processo de revivificação. E o segundo ponto, a gente havia dito no outro programa, Maíla, é já essa pré-figuração, né, da ressurreição do Senhor, né, que acontece aí no ciclo dos profetas Elias e Eliseu, que Jesus vai fazer com o filho da viúva de Naim, com Lázaro, e depois ele mesmo, aí não mais uma revivificação, mas a ressurreição propriamente dita. É uma prefiguração, a gente poderia dizer, da ressurreição do próprio Jesus. Muito bem, e aqui nós encerramos mais um conto. Só que não é um conto de fadas, é um conto real, com pessoas reais, tendo Deus como grande condutor, né, dessa belíssima história. Eu agradeço a sua presença, agradeço você ter estado conosco. Convido você a continuar acompanhando essas belíssimas histórias. Marque com seus amigos que ainda não conhecem nada sobre as mulheres na Bíblia, ou conhecem muito sobre a Bíblia, mas um pouco sobre as mulheres, para que a gente possa acompanhar essa saga belíssima dessas histórias que nos deixam profundamente consternados e envaidecidos também. Ora pela tristeza que elas encerram, ora
pela grandiosidade de suas histórias. Então, agradeço os nossos mestres que nos conduziram hoje no estudo. Obrigado, Diácono José Carlos, obrigado, professora Maíla. Eu que agradeço. E a você, e até o nosso próximo programa, Página da Bíblia. Até lá. Até lá.